Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26, tendo em vista que nós daqui a alguns dias iremos celebrar o Natal, eu me escolhi hoje nós falarmos um pouco a respeito do nascimento do nosso Salvador. Então, Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26, quando vou alcançar, porque a semana foi corrida, e hoje de manhã ainda tive pregão, mas Deus nos dará força. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26, minha gratidão ao apóstolo Pedro pelo convite missionário, que são nossos pais espirituais, e eu estou sempre digo na vaga de casa. Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e porás-lhe o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Tomem seus assentos, continue com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Nós temos 2 evangelhos que relatam-nos acerca do nascimento virginal de Jesus Cristo. É o Evangelho de Mateus e o Evangelho que nós acabamos de ler, que é o Evangelho de Lucas. Tanto Mateus como também no Evangelho de Lucas, há a aparição desse anjo que faz o anúncio do nascimento de Jesus para a Virgem Maria. Perceba que nos versículos que nós lemos, o anjo faz a questão de salientar que o nascimento de Jesus é um cumprimento de uma promessa. O anjo evoca que essa promessa é a mesma que havia sido feita há 740 anos atrás, pela boca do profeta Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 4. E quando nós olhamos para esse texto bíblico que relata-nos acerca do nascimento de Jesus, nós temos, portanto, que ver nele o cumprimento de uma profecia, a profecia de maior relevância de Deus feita para a humanidade desde o Jardim do Éden.
Para que você tenha um exemplo, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 39, após listar grandes nomes e grandes feitos dos heróis da fé, ele vai dizer que nem todos esses alcançaram a promessa. Esta promessa que Hebreus no capítulo 11 está se referindo não é promessa pessoal, particular, mas é a promessa acerca do nascimento de Jesus. Eu quero, portanto, que você grave isso aqui e entenda que o nascimento de Jesus é o cumprimento de uma promessa. Agora, para que Deus possa cumprir essa promessa, Ele escolhe personagens, Ele escolhe pessoas, porque Deus realiza o seu desígnio na terra através de seres humanos. Quando Deus vai escolher alguém, Ele vai escolher na Galileia, uma virgem da Galileia, mais precisamente da cidade de Nazaré. É factual que existia diversas jovens virgens nesse contexto. É bem possível e compreensível de se entender que havia várias virgens, várias jovens, várias justas que moravam ali, mas dentre todas estas, Deus decidiu escolher Maria e Maria de Nazaré. Os historiadores vão dizer que Maria nessa época tinha por cerca de 14 a 16 anos de idade, porque a partir dos 12 anos, quando a jovem ela era introduzida no cumprimento da lei, ela era também tida como mulher, porque a partir dos 12 anos nessa cultura já havia a primeira menstruação, logo já era considerada uma mulher para aquela sociedade. E aqui está uma das razões, a partir do versículo de número 27, por isso que eu pedi para que você estivesse com a sua Bíblia aberta, que faz nos compreender porque Deus escolheu Maria, ou porque Maria atraiu a atenção de Deus, porque o texto vai nos dizer que ela estava despojada de José. A palavra desposada aqui é o mesmo de compromissada. E aqui está a primeira característica das pessoas que Deus usa para viver e gerar promessas. Qual? É a de compromissados. É a de compromissados. Em toda a Bíblia Sagrada, você nunca vai ver Deus usando pessoas para cumprir promessas sem que essas pessoas não fossem compromissadas. Quando Deus escolheu Moisés para libertar o povo do Egito, ele estava em Êxodo capítulo 3, apacentando as ovelhas de Jetro no deserto, compromissado. Quando Deus decide levantar um juiz, em Juízes capítulo de número 6, ele olha para Gideão e vê Gideão malhando trigo no lagar. Ele estava compromissado. Quando Deus envia Samuel, 1 Samuel capítulo 16, para ungir o futuro rei de Israel, dentre os 8 filhos de Jessé, 7 estavam na casa, mas um menor estava no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas. Davi, o compromissado. Quando Elias chegou em Abel Meolá, encontrou seu sucessor, não à toa, vendo televisão, Netflix, mas ele estava trabalhando com 12 juntas de bois, arando terra, porque ele era compromissado. Quando Jesus foi chamar os seus discípulos, Pedro, André, Tiago, João, eles não estavam à toa, de barriga para cima e com as pernas cruzadas, mas lavando a rede depois de uma pescaria.
despojada de José. Maria estava comprometida com José. E o texto vai nos informar que Maria vai gerar antes de ter se casado com José. Você lê o texto comigo. O anjo vai relatar isto a José depois, mas primeiro o anjo está relatando a Maria. E o anjo está relatando a Maria que o que ela vai gerar vem da parte de Deus. Eu vou repetir mais uma vez isso aqui. O anjo Gabriel vai fazer questão de dizer para Maria que o que ela vai gerar vem da parte de Deus. Repare que é interessante, porque não foi Deus que gerou o que Maria queria, foi Maria que gerou aquilo que Deus desejava. O problema é que muitas vezes queremos que Deus gere aquilo que nós desejamos, e quando Deus não gera o que nós sonhamos e desejamos, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, porque o segredo de ser bem sucedido é gerar aquilo que Deus tem para você, é gerar os sonhos que Deus tem para você, é gerar os projetos que Deus tem para você. É por isso que no Pai Nosso Ele nos ensinou: não seja feita a minha, mas seja feita a tua. E quando vai dizer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, os planos dele é maior e melhor para você. Você pode me ajudar a pregar, porque culto à Assembleia tem que ter isso. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: gere os planos de Deus para a sua vida. Diga para ele, diga para ela: gere os sonhos de Deus para a sua vida. Os sonhos dele é melhor, o caminho dele é melhor, o plano dele é melhor. Gere o que Deus tem para a sua vida. Não vou demorar muito não. Já observa que quando o anjo Gabriel disse que ela iria gerar algo, e ela ia gerar algo da parte de Deus, olha o versículo de número 34, por gentileza. Eu já estou 10 minutos o tempo. Olha o que a Maria vai dizer. Quando Maria ouve as palavras do anjo, que o que ela vai gerar é da parte de Deus, que o que ela vai gerar é a maior de todas as promessas para a humanidade, que é o nascimento do Salvador. A promessa ela é tão extraordinária, tudo tão inédito, é tudo tão novo para Maria, que ela vira no verso de número 34 e indaga o anjo. Olha o que ela vai dizer para o anjo: como? Como isso acontecerá? É interessante porque a pergunta de Maria é a nossa pergunta também. Quantas vezes o Senhor diz e promete coisas a nós, são tão grandes, tão extraordinárias, tão inéditas, tão tremendas. Existem promessas que você ouviu da parte de Deus que você falou: meu Deus, como? Existem promessas que Deus fez para a tua família que você olha a tua realidade e você diz: como? Existem promessas que Deus falou, tem falado, confirmado acerca da tua vida financeira, matrimonial, espiritual, ministerial, na tua saúde, e você olha para o cenário e a realidade diz: não tem como. Porque se você for seguir pela lógica, é impossível. Se você for pela sua razão, é inadmissível. Se for pelos teus olhos, está brincando. Mas perceba que quando Maria diz isso, porque a lógica de Maria é de que como isso vai acontecer se eu não conheço o varão? Ela diz aí no verso número 34, como isso pode acontecer? Se eu não conheço o varão, em outras palavras, ela está dizendo para o anjo: o que Deus está me prometendo, eu nunca fiz. O que Deus está me prometendo, eu não conheço. O que Deus está me falando, me prometendo, eu não domino. Como isso pode acontecer? É aí que vem o segredo de Deus na nossa vida. É aí que vem o segredo de Deus que faz nos gerar coisas extraordinárias. Como, pregador? O texto diz que o anjo vira para Maria e diz: descerá.
aplauso aqui já dava para você ter dado glória a Deus forte. O anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Quem tem uma mão levantada para receber essa profecia? Sabe por que você vai gerar coisas extraordinárias? Sabe por que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida? Porque não depende do que você é e do que você tem. É porque o Espírito de Deus vai te envolver. É porque o Espírito de Deus vai. Porque se dependesse de você, não acontecia. Se fosse por você, não avançaria. Mas o Espírito Santo vai descer e coisas extraordinárias acontecerão, 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 acontecerão. Eu vim profetizar nessa noite que na unção de Deus você faz. Eu vim profetizar nessa noite que na unção de Deus você avança. Eu vim profetizar que na unção de Deus você flui. Na unção de Deus você prospera. Na unção de Deus você gera. Na unção de Deus você conquista. Sozinho você não pode, mas com o Espírito você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai. Aleluia. Diga comigo a promessa. Diga mais forte a promessa. Para ser gerada, não depende das minhas qualidades, das minhas capacidades, mas daquele que fez a promessa. É por isso que tem aquele hino hoje que está bombando demais, né? Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir. Vamos lá? Não vou ter o projeto de quem erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras. Ele é fiel para cumprir todas. Se ele falou descansa, fique em paz, ele vai cumprir todas as palavras. Nós está passando muito tempo, fique em paz. Quanto mais demora é porque mais caprichado vem. Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Não vai depender de você, Maria. Não vai depender de você, José. Não vai depender de vocês. É a presença de Deus. Aí o anjo vai alegrar Maria. Eu não vou nem chegar na parte dos pastores, nem mais cedo Jesus. Eu vou terminar aqui. Aí o anjo vai alegrar o coração de Maria, porque Deus sabe como nos alegrar. E Deus sabe como nos dar convicção daquilo que Ele fala. E como Ele vai fazer dessa convicção? Ele vai fazer a partir do verso número 36 e também do verso número 37. O anjo diz: lembra da sua prima Isabel? Lembro sim. Aquela